Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025 e cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo 1 Reis, capítulo 11. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. 1 Reis capítulo 11 diz: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Eu acho interessante quando a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio e que ele demonstrou a sua sabedoria, começou a demonstrar a sua sabedoria quando pediu a Deus sabedoria. E a Bíblia diz que Deus lhe deu a sabedoria. Mas aí então a Bíblia mostra vários erros de Salomão, várias desobediências de Salomão. Dentre elas esta: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, sendo que a lei de Deus dizia que o rei de Israel não devia ter muitas mulheres, e também que a Bíblia condena casamentos mistos do povo de Deus com povos que não sejam povo de Deus. E Salomão cometeu estes erros. Isso é uma maneira de mostrar que o ser humano, por mais sábio que seja, ele é um pecador. Todos o somos pecadores. Só o sábio por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele não pecou, aquele foi sábio de verdade. Por isso que todos os seres humanos precisam de Cristo, inclusive o Salomão, porque era sábio, mas era um pecador. Então o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, além da esposa oficial, sendo que a própria esposa oficial era alguém que não era do povo de Deus. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Naquela época, o rei ter muitas mulheres era símbolo de poder para as nações vizinhas, e aí nisso, Salomão está imitando as nações vizinhas. Ter muitas mulheres era fazer muitos acordos políticos com os povos vizinhos. E o povo de Deus não precisa destes acordos políticos com povos vizinhos. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Então, o próprio escritor bíblico diz que o Salomão estava desobedecendo a Deus. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Pois é, igual Adão lá no jardim, aqui as mulheres levam o Salomão a se desviar do Senhor. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camós, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Idolatria. Salomão caiu na idolatria. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos,
os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. Que notícia triste! O homem que consolidou o reino de Israel, o homem que, sob o seu governo, cumpriram-se as profecias das promessas que Deus havia feito ao povo de Israel lá no Egito, que lhes daria a terra de Canaã. Agora tem a notícia de que o reino será dividido. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você vive. Eu o tirarei da mão do seu filho. É uma profecia. Deus tinha dito a Davi que iria preservar a dinastia de Davi, e agora diz para Salomão que já o primeiro filho de Davi nas descendências, né? E agora já diz para Salomão que vai dividir o reino justamente no governo do filho dele. Versículo 15. Mas não tirarei dele o reino inteiro, eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Eu vou deixar uma parte do reino na mão do seu descendente. Tipo assim, vou cumprir o que eu prometi a Davi, apesar de você não ter feito a sua parte. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Olha lá, agora surge um inimigo. Estava tudo em paz até então, mas a desobediência faz surgir o inimigo. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses até matarem todos os edomitas. Mas Hadade, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu alimento. O faraó acolheu bem a Hadade a ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. Olha lá, o sogro do Moisés o sogro do Salomão acolhendo um adversário de Salomão. Coisas da política. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadade disse ao faraó: deixa-me voltar para a minha terra. O que falta aqui para você queira... o que falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixa-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão. Mais um. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Inimigos levantados porque Salomão foi desobediente. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeradá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Então temos aqui agora um inimigo dentre os próprios israelitas. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes à tribo de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho.
Os dois estavam sozinhos no campo e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Apane 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Então, agora já havia profecia profetizando a divisão do reino e levantando um futuro líder que lideraria as 10 tribos, né? Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi. Deus sendo misericordioso com Salomão, por amor a Davi. Deus diz que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Esse é o nosso Deus. A quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Falando de Davi. Tirarei o reino das mãos de seu filho, e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Então Deus preservou por causa da sua bondade e fidelidade, não por causa não houve a obediência por parte dos descendentes de Davi, a começar de Salomão. Quanto a você, ainda o profeta falando com o Jeroboão. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Deus prometendo a Jeroboão que se andasse com Deus, Deus o abençoaria. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Essa palavra aqui no final do versículo 39 é importante. Ele diz, eu vou humilhar os descendentes de Davi, mas não para sempre. Essa promessa aqui se cumpre em Cristo Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o que cumpre todas as profecias a respeito da descendência de Davi. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, lá permaneceu até a morte de Salomão. Aqui já era outro rei no Egito, né? Parece que não era mais o sogro de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel, então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. E na próxima leitura nós vamos ver o que aconteceu agora no reino de Roboão, filho de Salomão, neto do rei Davi. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? E hoje, antes da oração, eu quero ler os pedidos de oração que os irmãos têm me mandado, porque chegou o pedido de oração novo aqui. E por que eu vou lê-lo? Para que os irmãos tomem conhecimento e orem nas suas orações particulares por esses pedidos que os irmãos têm deixado aqui. Eu vou ler os motivos pelos quais nós já estamos orando e os novos e o novo que chegou. E o novo pedido foi a irmã Aldair. A irmã Aldair, ela é aqui de Goiânia, ela da Igreja Batista do Itatiaia. Ela sofreu um acidentezinho doméstico e fraturou a perna, em diversas fraturas na perna. Aí foi operada e está em processo de recuperação.
mas ela pediu pelo seu neto João Marcos. O João Marcos apareceu, é um rapaz jovem, conheço o João Marcos desde quando era criança, né? E nunca tinha tido nenhum problema de coluna e de repente apareceu uma dor na coluna, uma dor incontrolável, já esteve no pronto-socorro diversas vezes e não havia sido descoberto a causa destas dores. E aí tá essa situação. Vamos orar pelo João Marcos. A irmã Aparecida, né, mencionou a saúde da sua cunhada Rosinei, foi operada e está bem, graças a Deus. Nós já oramos sobre isso, né? A irmã Sônia pediu por seu primo Paulo em estado crítico e por sua amiga Verônica, né? E problema deve ser problema físico, né? Vamos orar aí pelos familiares da irmã Sônia, né? A irmã Aparecida, assim, já mencionamos aqui a parente da irmã, a cunhada da irmã Aparecida, que foi operada aí dos olhos, né, para que fique bem. A irmã Beatriz pede por si mesma, né, e por sua família, pela Igreja Batista do Itatiaia e pelo pastor Joel e a irmã Edeleuza, né, que eram os pastores lá do Itatiaia e deixaram o pastoreio agora recentemente. A irmã Luzinete pede pelo Paulo, né, pelo qual nós temos orado, a irmã, questão de saúde. O irmão Donizete pede pela sua família, pela sua vida espiritual. A irmã Maria Silvia pede pela sua aposentadoria. A irmã Fátima pede pela sua família. A irmã Sheila pela saúde da sua mãe. A irmã Edivânia pede pelo retorno das suas filhas aos caminhos do Senhor. Conheço as meninas desde de criança. A irmã Raquel pede pela restauração do casamento da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André. A irmã Maria do Carmo pede por sua saúde e por sua família. A irmã Luzinete pede pela sua filha Letícia e pela cirurgia que a irmã Luzinete precisa fazer nos olhos. A irmã Raquel pede pela saúde da Nayara, com problema nos olhos. A irmã Aldaí pede pelo seu primo Agostinho, é a mesma Aldaí que está com a fratura na perna e que pediu pelo seu neto João Marcos. E agora ela já tinha pedido esse pedido pelo Agostinho, que está com câncer, e pela esposa do pastor Ozemar, que também está lutando contra o câncer, né? A irmã Nájila pede pelo trabalho para o irmão Julião, e nós temos orado pela irmã Nájila para que seja chamada no concurso que passou, né? Orar também pela saúde da irmã Valderice e deixa eu olhar aqui, a irmã Raquel pede pela saúde da dona Nair, sua mãe, idosa com Alzheimer, e pelas cuidadoras que trabalham lá, parece que houve uns conflitos lá entre elas. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane, aí pelo segundo filho do casal que tem autismo. A irmã Ana Lúcia pede por sua filha Beatriz e por Ana Beatriz, né? E por todos os seus filhos para que se voltem para o Senhor. Eu sempre tenho pedido pelo meu primo Alex, eu não tenho notícia dele recente, mora lá em Palmas, Tocantins, precisa de uma cirurgia no cérebro, né, na cabeça. A irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Maria Luzimar pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor e da sua nora também. E pede por saúde, por si mesmo, pelo seu esposo. Muito bem, e a irmã Raquel pede pela salvação da sua família. Aí estão os pedidos de oração, eu leio aqui para que os irmãos lembrem nas suas orações particulares. O novo é a irmã Aldaí pedindo pelo seu neto João Marcos, né? Com essa dor que ainda não foi descoberta a causa. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado mais uma vez pela vida, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido nossa mesa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado pela proteção, pela noite de paz, por acordar com saúde, por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração e orando uns pelos outros. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do trono da graça do Senhor cada um dos pedidos que meus irmãos têm deixado aqui neste canal.
Ó Deus, manifesta graça, manifesta cura, manifesta libertação. Ó Deus, opera a favor do seu povo, abre portas, faça milagres, ó Pai. E nós estamos pedindo, ó Deus, pelos nossos familiares não convertidos. Ó Deus, e por aqueles que estão desviados, para que o Senhor os alcance com os seus laços de amor e os atraia para si. Ó Deus, e toque nos seus corações e os leve ao arrependimento dos seus pecados e a confessar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa-nos, ó Deus, para interceder, para testemunhar com palavras de amor, de sabedoria, de autoridade. Ó Deus maravilhoso, e aí nós nos lembramos dos familiares da irmã Raquel, pelos quais ela pede oração. Alcança-os com a sua salvação. Cuida da sua mãe idosa, cuida das cuidadoras, meu Pai. Cuida daqueles casais pelos quais a irmã Raquel tem intercedido, para que eles se voltem para o Senhor de todo o seu coração, que aqueles que não são convertidos se convertam e que haja harmonia entre aqueles casais. Ó Deus maravilhoso, a irmã Luzinete pede pela a salvação, a reconciliação dos seus filhos, dos seus familiares, em nome de Jesus. A irmã Silvia pede pela salvação dos seus familiares. A irmã Maria do Carmo clama pelo retorno dos seus filhos aos seus caminhos. Ó Deus, a irmã Maria Luzimar pede pelo retorno dos seus filhos, da sua nora também, para que se voltem para o Senhor. A irmã Marlene pede pela salvação dos seus familiares, o retorno dos seus filhos aos seus caminhos. Clamamos em nome de Jesus por cada um desses que pede pelos seus familiares. Ó Deus, toca nos seus corações, transforma as suas vidas. E aí oramos pelos enfermos. Clamamos, ó Deus, pelo João Marcos. Ó Deus, mostra por meio dos médicos qual a causa daquelas dores que o estão acometendo, meu Pai. Ou então façam milagres e toque com o seu toque curador e retire aquele problema que está afetando a vida daquele rapaz. Ó Deus, e aí clamamos pela perna da irmã Aldair para que seja recuperada daquela cirurgia. Oramos pelo Agostinho que está lutando contra um câncer, a esposa do pastor Azemar também lutando contra um câncer. Pedimos saúde para a irmã Maria Luzimar, para o irmão Raimundo Nonato. Pedimos, ó Deus, a sua intervenção a favor da dona Nair, mãe da irmã Raquel e da irmã Ruth. Cuida daquela senhora na sua idade avançada, que em algum lampejo de memória ela possa lembrar-se de Cristo, do que Cristo fez ao seu favor, ó Deus, e abrir o seu coração para o senhorio de Cristo. Ó Deus, nós clamamos pelo Paulo, nós clamamos pela irmã Luzinete, que precisa de uma cirurgia nos olhos. Clamamos pela Letícia, pela Valderice, pela irmã Lídia, em nome de Jesus, cada um destes opera a seu favor. Abre portas para o tratamento do meu primo Alex, em nome de Jesus, e assim cada um dos pedidos aqui deixados. Que os seus ouvidos estejam atentos, que o Senhor esteja operando a favor do seu povo. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. A maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos amou e que deu a sua vida naquela cruz a nosso favor, para que fôssemos perdoados nos nossos pecados e fôssemos reconciliados com o Pai, para que tivéssemos livre acesso à sua presença e fizéssemos parte do seu povo. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos ser instrumentos do Senhor para levar a sua bênção por onde quer que formos e abençoar todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.